Capítulo 432 – Um mago de cura. Os capitães combatentes que estavam no espaço aéreo acima das balistas e da 6ª e 7ª Brigadas ficaram espantados. Pela primeira vez desde o início da batalha os projéteis de magia de terra que os ogros lançavam havia cessado. Com exceção de 2 de vocês, os demais devem se encaminhar para o campo de batalha do leste. O capitão Mendes ordenou pelo comunicador. Ao todo havia 12 capitães combatentes na área. Ele decidiu por manter 2 deles protegendo o espaço aéreo, caso novos ataques fossem direcionados, e os demais iriam auxiliar o Batalhão 0. Fernando havia delegado a ele a tarefa de coordenar os capitães, o que o homem aceitou com gratidão. Afinal, lidar com o combate era sua especialidade. Esse tipo de missão era do tipo com o qual estava mais acostumado. Além dos 12 capitães que estavam sobre o quartel, 6ª e 7ª Brigadas, havia mais meia dúzia deles sob a 8ª no sul. Estes também foram beneficiados pelo plano de Fernando e não tiveram mais ataques em sua direção, e como não receberam ordens do quartel, alguns optaram por descer ao campo de batalha da 8ª Brigada e reforçá-la. Senhor, então estou partindo. Mendes disse, com algum receio em sua voz. Apesar das ordens do rapaz, seu dever original era proteger o QG, que nunca poderia ficar sem a proteção de ao menos um capitão. Logo o jovem tenente assentiu, em silêncio. Vendo isso, e sabendo que o rapaz não retrocedia em suas ordens, o homem levantou o voo, partindo em direção ao Batalhão 0, onde os demais capitães também estavam se direcionando. Mesmo que o plano tenha funcionado até o momento como esperado, Fernando não relaxou. Ele sabia que o menor dos erros acarretaria num enorme efeito em cadeia que levaria à destruição da 5ª Divisão, então decidiu tomar todas as garantias possíveis. Acho que é hora de cuidar daquilo. O restante é com vocês. O jovem tenente pensou, desviando seu olhar do leste e voltando-se para a área das tendas médicas. Atualmente, seu planejamento estava indo bem e agora tinha chegado o momento em que não havia muito mais que pudesse fazer. Como comandante provisório da 5ª Divisão, ele não poderia ir diretamente ao campo de batalha e mesmo que fosse, sabia que não faria muita diferença. Pensando nisso, chegou à conclusão que deveria fazer algo mais produtivo. Assim que as balistas estiverem carregadas, dispare nos locais demarcados. O jovem tenente falou, em direção ao assistente. Sim, é claro, senhor. O homem respondeu, de forma educada e cortês, completamente diferente de seu atrevimento anterior. Senhor, onde você vai? Um dos oficiais de inteligência do quartel o questionou, ao ver o rapaz se afastando. Vou cuidar de algumas coisas, apenas sigam com o planejado. Se algo acontecer, me contatem imediatamente, estarei na tenda médica. As pessoas em volta ficaram surpresas, imaginando que talvez o rapaz estivesse se sentindo mal. Acho que é normal. Nem todo mundo consegue aceitar tanta responsabilidade nessa idade. Um dos oficiais pensou, imaginando que o jovem tenente estava tendo alguma crise psicológica. Com um rosto calmo, Fernando caminhou em direção à ala médica. Como eles não estavam no fronte, com exceção de alguns soldados atingidos pelos disparos dos ogros, não havia muitos feridos sendo tratados. Logo o rapaz chegou em frente a uma das maiores tendas. Ao vê-lo, o guarda em frente, que sabia da nomeação provisória do mesmo, levou o punho ao peito, em saudação, cheio de nervosismo. O major, qual a situação dele? Perguntou, de forma direta. Senhor, um mago avançado iniciou o tratamento do major, mas... Ouvindo a hesitação do homem, Fernando franziu a testa. Mas... Isso, ainda hesitante, o homem olhou em direção à entrada da tenda, então aproximou-se, falando em um tom baixo. Provavelmente ele não vai sobreviver, um único mago avançado não é capaz de curar aquele tipo de ferimento e na situação em que estamos, não dá para esperar que venha alguma ajuda. Ao ouvir isso, o jovem tenente franziu a testa ao entender o que estava acontecendo. Inicialmente não imaginou que o estado do major seria tão ruim, já que ele tinha conseguido receber tratamento a tempo, mas a situação não parecia favorável. Devido à batalha em 2 frontes, a maioria dos magos de cura, principalmente os intermediários, haviam sido destacados para prestar os primeiros socorros nas linhas de frente. Como o quartel era um local seguro, não havia necessidade de mais do que um mago avançado, que ficaria a posto principalmente para tratar alguma possível lesão do general comandante das pessoas do quartel. Se houvesse danos entre os membros da inteligência ou mesmo os operadores de balistas, isso causaria um efeito desastroso na divisão toda. Isso não vai servir. É melhor eu fazer algo a respeito. Entendi, obrigado.
Fernando disse, assentindo, então aproximou-se, pronto para entrar. Senhor, talvez não seja um bom momento. Ignorando os avisos do guarda, o rapaz entrou diretamente, e assim que o fez, deparou-se com uma cena que o fez ficar chocado. O major estava sobre uma espécie de maca alta, sua barriga, quase que completamente aberta, estava exposta. Ao lado, um mago de cura, um homem na casa dos 50 anos, careca, estava suando frio, enquanto seus dedos moviam-se agilmente da ponta deles, fios de mana pareciam vivos, enrolando-se aos órgãos expostos do homem e fechando alguns dos vários cortes. Ao notar a presença do rapaz, o mago ficou surpreso, ele havia ordenado que ninguém deveria ser autorizado a entrar. O que é isso? Eu falei que não deveriam me incomodar enquanto eu estivesse operando, gritou, nervoso. Vendo isso, Fernando não ficou irritado, afinal ele havia realmente entrado sem pedir. Senhor, eu sei quem você é, o tenente que Dmitri colocou no comando. Não estou interessado, saia, não vê que estou tentando manter o major vivo? O homem respondeu, ainda mais irritado e aborrecido, mas mesmo enquanto reclamava, seus dedos não pararam de se mover um segundo sequer. Mesmo com a pessoa que estava no comando da divisão bem na sua frente, o mago parecia não se importar e não demonstrou qualquer etiqueta ou respeito. O jovem tenente ficou um pouco surpreso, não pelo fato de ser repreendido, mas pelo nível de concentração do homem. Não desejo atrapalhá-lo, vim ajudar. Não sou proficiente em magia de cura, mas consigo usar um pouco, e Fernando falou, de forma humilde. Mesmo tendo o comando da divisão em suas mãos no momento, sabia que deveria respeitar aqueles que eram especialistas, a seu ver, numa tenda de primeiros socorros, um mago de cura era a autoridade máxima. O homem careca levantou suas grossas sobrancelhas ao ouvir isso. Inicialmente pensou que o rapaz era algum jovem gênio arrogante que sairia irritado quando ele fosse rude, já que o general havia deixado o comando da divisão para alguém tão jovem e de uma patente tão baixa. Entretanto, vendo sua reação, deduziu que o garoto não era comum. Você não tem que comandar as tropas? Por que veio aqui? O mago de cura avançado perguntou, de forma desconfiada. Mesmo que você me ajude, deve ser apenas um iniciante, não vai adiantar de nada. Ainda, sim, eu gostaria de tentar, senhor. Fernando falou, com um rosto calmo e de forma respeitosa. O quartel já tem tudo organizado, com ou sem minha presença, eles farão o que tem que ser feito. Percebendo que o sujeito não o deixaria em paz, o mago de cura suspirou. Tudo bem, aproxime-se. Após dizer isso, o sujeito moveu o pulso, fazendo um par de luvas negras, semelhantes às que estava usando, surgir em sua mão livre. Aqui, use isso, rápido. Agarrando as luvas, Fernando achou um pouco estranho, mas rapidamente as colocou. Vendo fazer isso, o homem careca manteve um olhar fixo no jovem. Não vai me perguntar para que servem? Balançando a cabeça, o jovem tenente negou. Você é o especialista aqui, se você me pede para usá-las, então deve haver uma razão. Franzindo a testa, o mago de cura não sabia dizer se o sujeito era alguém humilde ou se estava apenas tentando incomodá-lo. Você disse que pode usar magia de cura, eu presumo que sua capacidade seja de nível aprendiz ou intermediário, então não espero muito de você. Apenas me ajude aplicando uma cura constante, eu cuidarei do resto. Essas são luvas condensadoras, a maioria dos magos de cura de nível avançado possui pelo menos um ou dois pares, pois elas ajudam a concentrar e refinar o mana, tornando o processo de regeneração muito mais fácil e, ao mesmo tempo, evita desperdícios. Usando isso, você vai ser mais capaz de fazer algo. Ouvindo isso, Fernando ficou surpreso, então olhou para o par de luvas em sua mão, apertando e fechando sua palma, sem sentir nada demais. Ao ver o jovem tenente fazendo isso, o mago careca irritou-se. Se vai ajudar, pare de perder tempo, e quando acabarmos aqui, você vai me devolver isso, é bem caro. O homem repreendeu, irritado. Fernando assentiu, aproximando-se da maca, onde o major, especialista em magias de gelo, estava. Seu rosto estava extremamente pálido devido à perda de sangue, seus olhos fechados, enquanto respirava lentamente. Eu o coloquei para dormir com uma poção, vai ser mais fácil tratá-lo assim. O homem disse, ao ver o rapaz observando o major inconsciente. Sem pensar muito a respeito, o jovem tenente ergueu suas mãos, então, ainda sem tocar o major, sondou seu corpo. Ao fazer isso, seus olhos piscaram de surpresa. O que é essa coisa? Pensou, alarmado.
Fernando já sabia que o estado do major era grave, mesmo sem uma avaliação com Mana. O ferimento terrível, onde vários de seus órgãos estavam expostos, deixavam isso evidente. Mas o que o surpreendeu não foi o grau das feridas, mas o terrível mana verde que corria dentro de seu corpo. Não deixe seu mana tocar isso por muito tempo. Isso é mana caído, caso se infiltre no seu corpo, você vai passar por maus bocados. O mago avançado alertou. Ele sabia que o procedimento básico de qualquer um antes de iniciar o processo de cura era avaliar o estado do corpo, então deduziu que o jovem já havia notado o mana verde que corria pelo corpo do major. Mana caído? Fernando perguntou surpreso, enquanto olhava para aquele mana denso e ameaçador no corpo do homem. Era completamente diferente do mana das pessoas. Nem me pergunte, eu também não esperava tratar alguém contaminado com mana caído aqui. O major enfrentou um xamã. Essas coisas usam magia negra. O mana caído é uma variante dessa magia que contamina e enfraquece o alvo. É complicado de se lidar em batalha, mas se você estiver em condições deve ser capaz de eliminá-lo sozinho ou com a ajuda de um mago avançado como eu. Mas como o major estava sem forças, isso acabou se espalhando muito rápido. Se a legião soubesse que havia urucas na área, teríamos comprado equipamentos e poções adequadas com as grandes guildas, e o mago resmungou, franzindo a testa. Mas já que não possuímos nada disso, temos que tratar os ferimentos, ao mesmo tempo que eu vou, aos poucos, eliminando os vestígios do mana caído. O jovem tenente tinha um olhar complicado no rosto, ele não imaginou que havia algo assim nesse mundo. Mesmo depois de morto, o orc xamã ainda estava tentando tomar a vida do major. Percebendo isso, não pôde deixar de imaginar o quão terríveis e assustadoras eram essas criaturas em relação aos Dobats. Sem perder tempo, Fernando tocou o braço do homem. O que está fazendo? O mago indagou, surpreso pela ação do jovem. Eu tenho mais facilidade em curar se tiver contato direto. O jovem tenente explicou. O homem careca olhou para o rapaz de forma estranha, mas não disse nada. No campo da medicina mágica havia muitos tipos de pessoas estranhas com muitos métodos e jeitos pouco convencionais, então evitou julgá-lo. Após tocar no braço do homem, Fernando finalmente começou a ativar sua magia de cura. Logo um fraco brilho branco começou a ser emitido de suas palmas. Ao mesmo tempo, o major, que estava desacordado, teve um pequeno espasmo em sua mão. O que é isso? O mago de cura avançado pensou, alarmado, ao sentir um denso mana, muito próximo do nível do seu, invadir o corpo do paciente. Seus olhos, arregalados, logo voltaram-se para o rapaz. Esse cara, quem é ele afinal? Inicialmente ele não se importou em ter o mesmo ajudando, na condição em que o major estava, seria difícil salvar sua vida sozinho, então qualquer ajuda, mesmo que pequena, seria benéfica. Entretanto, quando sentiu o poderoso mana do rapaz, que era extremamente denso, não pôde deixar de ficar surpreso. Ele não é apenas um tenente? Como pode ter um mana como esse? Apenas em termos de qualidade, não está muito longe do nível avançado. Seu nome, você se chama Fernando, certo? O mago disse, olhando-o fixamente. Apesar disso, suas mãos continuavam a se mover, enquanto uma produzia linhas que se enrolavam nos órgãos, sua outra mão injetava mana para combater o mana caído e meu nome é Sanjo Samal. Ouvindo isso, Fernando levantou a cabeça, surpreso, então assentiu, voltando a se concentrar no processo de cura. É um prazer conhecê-lo, senhor. Sanjo notou o desinteresse do jovem, que parecia extremamente focado, isso o fez ficar ainda mais interessado. Ele não se importava com sua nomeação provisória para o comando da 5ª Divisão, mesmo que parecesse algo impressionante, a seu ver, era apenas um espetáculo político por parte do novo general, Dmitri, para colocar algum de seus homens nos holofotes. Batalhas, movimentos políticos e tudo mais relacionado eram algo que o homem não se importava minimamente nem se envolvia, já que não estava relacionado à medicina ou cura. Mas ver a qualidade do mana do jovem o fez ficar verdadeiramente interessado no mesmo. Técnicas de melhoria na qualidade e controle do mana eram muito mais importantes para magos de cura do que para magos de batalha. Será que isso é suficiente? Fernando pensou, enquanto moderava o uso da sua magia de cura. Ele temia causar uma cena, como quando ajudou a curar Zado. Enquanto pensava nisso, sua pulseira fez um leve tinido e logo seu cubo comunicador começou a transmitir notícias do campo de batalha. Mesmo que ele tivesse vindo até aquele lugar, sua mente não deixou de se concentrar no que acontecia nas comunicações. As tropas orcs, elas estão chegando até o batalhão 0.
Quando Fernando ouviu isso, suas pupilas se dilataram.